enquanto a gente espera. Ontem nós tivemos uma palestra muito boa do Gilmar Trivelato, de Belo Horizonte, falando sobre o filho pródigo. Amanhã nós vamos ter uma palestra às 18h30 do nosso irmão Pedro Camilo, né? Baiano. Ele está no momento fazendo um doutoramento em Portugal, então ele vai nos falar diretamente de Portugal. Me esqueci a cidade, não me lembro se é Viseu. E ali ele vai nos brindar com o tema livre-arbítrio e justiça divina. Mas eu vou ler durante alguns minutos que nós temos. Nós vamos começar às 8 horas, ainda falta 10 minutos. Então eu vou ler um poema que Luiz Alberto, meu irmão, fez para a história do Pai Compassivo, que são 2 palestras de meu pai sobre o filho pródigo. A casa de meu pai. A casa de meu pai, apoio, abrigo. Abrigo e cuidado, cuidado e acolhimento. Proteção contra toda sorte de perigo, alívio para todo desconforto e sofrimento. A casa de meu pai, meu bom amigo, meu conselheiro para todo momento, meu mapa de separar joio de trigo, minha respiração, meu alimento. A casa de meu pai, a brisa, a vinha, a que também era a casa que era minha, e mais do que minha escora. A casa de meu pai, minha garantia, a casa que deixei para trás um dia, em que sem olhar para trás eu fui-me embora. Meu pai, dá-me a parte dos meus bens que me toca, eu pedi. Dá-me parte, eu pedi, e meu pai me atendeu. Dá-me parte dos meus bens, eu vou partir, e meu pai me entregou o que chamei de meu. Não tentou meu pai me fazer desistir, não tentou me diminuir, não se escondeu, repartiu o que tinha e me deixou seguir, e o que eu pedi ao meu pai me deu. E assim nesse dia abastecido, de minha parte que eu havia recebido, foi que eu deixei para trás a casa de meu pai, que me atendeu, quem sabe inconformado, e me viu partir com minha parte e meu pecado, e seguir para onde o pecado chama e vai. Longe da casa, num país distante, após dias e dias viajando, tudo me parecia interessante. E de cada coisa que eu via ia gostando. E fascinado por aqueles dias, tudo se me apresentava impressionante. As casas, as coisas, as companhias, as experiências desconcertantes. E como fossem dias sem limites, sem regras ou normas para obedecer, eu fui aceitando aqui e ali convites, e as coisas começaram a acontecer. Os bens que eu trouxe comigo fui gastando, com coisas, gentes e lugares sem pensar. Eu ia me divertindo e ia gostando, e quanto mais eu gastava, mais eu queria gastar. Com hábitos, com roupas, coisas divertidas, o mundo parecia feito só para mim. Experiência até então para mim desconhecidas, um mundo diferente do mundo de onde eu vim. Foi quando então, nesse país distante, a grande fome chegou sem que eu notasse, arrastado esse longínquo viajante, como se me consumisse e me secasse. Vieram os dias difíceis, de não ter o que comer, de não ter o que vestir, de não ter o que beber. Os dias de dor imensa, os dias de danação, de mal-estar, de doença, de frio, de solidão. Os dias de gozo azedo, os dias de desamor,
da morte de vida, do medo, a vida feita de dor. Vieram os dias da fome, vieram os dias sem pão, de comer o que um porco come, repartindo o mesmo chão, exalando o mesmo cheiro, dormindo no mesmo lixo, valendo do mesmo dinheiro, parecendo o mesmo bicho. Vieram os dias escuros, os dias de dor, mais nada, dias longos, dias duros, de alma cair cansada, da alma desesperada, de alma morta de dor, de alma mortalizada, os dias de acre sabor. E nessa hora eu decidi retornar. Permanecer daquele modo era um pouco morrer. Foi assim que eu encontrei forças para recomeçar. Foi assim que eu encontrei forças para entender. Entendi que não era mais digno de ser chamado de filho por meu pai por ter pecado, e que era preciso assim voltar, se não como filho, como empregado, e receber novamente de meu pai seu cuidado, seu calor, seu carinho e as bênçãos de seu lar. Assim comecei minha longa viagem de volta, deixando para trás aqueles tristes dias, e fui levado comigo quase nada, além da alma cansada, machucada, arrependida e minhas mãos vazias. E eu vim ainda longe, bem distante, quando meu pai me viu e se encheu de compaixão, e veio até mim meu pai correndo, e me beijou e abraçou, me recebendo e me acolhendo com seu coração. Foi quando eu disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E como se ele não me escutasse, ou como se escutasse e não devesse, ou como quem simplesmente me interrompesse e não me ouvisse, ordenou aos seus servos que me trouxessem a melhor roupa e imediatamente me vestissem, e me pusessem anéis nos dedos e sandálias nos pés, e preparassem o novilho cevado. Então todos se alegraram e dançaram e sorriram, e todos naquela hora festejaram, e todos naquela hora cantaram, e todos naquela hora comeram, e todos naquela hora sorriram. E ainda hoje, apesar do retorno, apesar da mudança, apesar do perdão, apesar do meu Pai, homem bom, compassivo, e apesar do tamanho da tua compaixão, ainda hoje essas palavras acompanham minha vida como uma frase nunca esquecida, como se fosse minha vida um estribilho. Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Nós vamos interromper aqui o fundo de Chopin e vamos também lembrando que ontem foi dia de Chico Xavier. Nós vamos fazer, já que não temos o nosso coral das crianças, nós vamos fazer uma pequena homenagem. A minha filha Juliana vai música Chico Xavier, de Clésio Tapetinho. Faz
Obrigado, Juliana. Vamos então fazer uma leitura. Estou voltando para o meu cantinho. Vamos fazer uma leitura para nós fazermos a prece. A leitura baseado no Evangelho de Jesus, Evangelho de Marcos 8,34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí o nosso querido Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, lição 74, diz o seguinte: não se queixe inutilmente, dor é processo, perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção tem cada qual a sua cruz. Esse almeja o que ele deve, e para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo à feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação do débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Vamos então elevar a Deus nosso pensamento, e eu vou fazer a oração inicial que está nesse livro, a oração que meu pai fez quando ele fez esse sermão do filho pródigo, um dos 2 sermões do filho pródigo. Senhor, neste teu dia que estamos à tua casa, que também fizeste nossa pelo coração e pelo espírito, vimos render-te graças por todas as tuas maravilhas, por todos os teus dons, por todas as tuas belezas, por todas as tuas promessas, por tudo que nos tem dado, por tudo que nos darás. Assim como fizeste no passado e fazes hoje, estamos certos de que o farás sempre. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Digna-te, Senhor nosso e Deus nosso, de abençoar-nos nesta noite. Estende tuas bênçãos de paz e de alegria espiritual a todos os que sofrem, aos que esperam, aos que suplicam, a todos que gemem, a todos que jazem nos mundos de provação, dos testemunhos e da solidão. Tua paz para todos os seres, nós te rogamos, para os que estão longe e para os que estão perto, por Jesus Cristo nosso Senhor, assim seja.
Meus irmãos, estamos então aqui cumprindo o nosso calendário das sextas-feiras. Hoje, o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, que versa sobre o mesmo tema, sobre o qual nós já lemos essa mensagem do livro Palavra de Vida Eterna. Chamado para perto de si, o povo e os discípulos, Jesus disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser se salvar, a si mesmo perderá. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Ora, meus irmãos, que estamos nós nesses dias tumultuados, de comoção internacional, observando a não ser a veracidade destas palavras: quem quiser ganhar tudo vai perder, e quem renunciar por amor dele vai restaurar a sua natureza espiritual. E aqui o nosso querido Emmanuel é muito claro. Nós estamos num contexto de vida eterna. Nesse momento, nós que estamos aqui fazendo essa confraternização através da internet, estamos momentaneamente vivenciando os nossos dias na carne. O que não significa que estejamos desconectados daqueles que estão desencarnados e que estão nos observando de outra dimensão. Mas tanto eles quanto nós outros estamos imersos na mesma lei, estamos envolvidos no mesmo grande drama, o drama das nossas quedas e o drama da nossa restauração como seres espirituais. Aqui, nessa mensagem, Emmanuel é bem claro: dor é processo, perfeição é fim. Meio e fim. Dor é meio, perfeição é fim. Meio é um processo, um caminho pelo qual nós temos que atravessar no intuito de atingir uma meta. E a dor, ela é justamente o processo de despojamento das nossas mazelas espirituais que se transferem pelo processo da reencarnação para o nosso corpo físico. É assim que Emmanuel diz que encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Todos nós estamos no mesmo contexto, encarnado e desencarnado. Mas quando encarnados, nós vamos sentir a dor pelas deficiências orgânicas
pelas nossas condições sociais nas quais nos inserimos e pela nossa interação social, parentes, amigos, colegas, todos os nossos meios onde nós interagimos, nós vamos ter problemas, e essas pessoas, a quem o mesmo Emmanuel chama professores diferentes, eles vão suscitar de nós momentos de manifestação do nosso passado tenebroso ou da nossa memória do futuro. Ou vão acessar as memórias do passado e nós vamos retornar aos nossos comportamentos, já aos nossos condicionamentos, ou nós vamos ter força para nos descondicionar e renovarmos as nossas atitudes. Eu queria um parêntese sobre a renovação de atitude, que nós escutamos muitas pessoas dizerem assim: vamos mudar nossos hábitos. E eu aprendi com meu pai, e tem gravado esse esclarecimento dele em várias passagens, em palestras que estão gravadas, que hábito é necessariamente alguma coisa perniciosa para o nosso espírito. Então nós não devemos dizer hábito de orar, vou mudar meus hábitos. Não vamos mudar hábitos. O hábito é um processo vicioso, né? Hábito nunca é virtuoso. Hábito sempre é um processo que retroalimenta uma descompensação da nossa alma. E aqui nós estamos pensando em trocar as nossos hábitos por virtudes. Então, desarmar o ciclo vicioso, não realimentar, não retroalimentar. Feedback, retroalimentação. Não retroalimentar os vícios e iniciar um processo de virtus, de força. Então diz Emmanuel que no círculo carnal a cruz são dificuldades orgânicas, as nossas demandas sociais e as nossas interações humanas sociais. No plano espiritual, quando estamos desencarnados, nós vamos nos sentir envergonhados. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e nós ficamos fazendo assim uma reflexão sobre como nós nos sentiríamos se nós nos desencarnássemos naquele dia. Quando nós ficamos pensando, nós falamos praticamente juntos, envergonhados. Nós nos sentiríamos vergonha de Deus. Não a vergonha que Adão sentiu porque ele percebeu que estava nu, mas a vergonha de nós termos tido tantas oportunidades e as termos malbaratado. Isso o nosso irmão Gilmar Trivelato nos lembrou ontem, né? O malbaratar de oportunidades, né? De talentos recebidos, né? Ao longo da vida. Bom, então vamos passar um ponto aqui. Diz aqui: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Isso é interessante, essa expressão,
a autorrenúncia, renunciar a si mesmo, é exatamente isso que nós estamos falando aqui. O eu, o ego, é o corpo dos desejos. É o que os hindus chamam de corpo dos desejos, corpo mental. Nós precisamos renunciar a esse corpo mental dos desejos, porque enquanto nós estamos vibrando o nosso pensamento nos desejos, a nossa identidade serão os nossos desejos. Quem é você? Quem sou eu? Quem cada um de nós é? Essa resposta, quem cada um de nós é, depende do que com nós nos identificamos. Se a nossa identidade é o corpo dos desejos, nós vamos vibrar no nossa estrutura física nesse campo aqui, nesse terceiro chakra, no campo sexual e no campo do poder da força, que é o da suprarrenal, que os hindus chamam de Muladhara. Nesses 3 pontos se concentram a energia vital de uma grande parte de pessoas. Quando essas pessoas conseguem sublimar, transitar esse campo de equilíbrio para o coração, aí já começa a haver um sentimento, né? A mulher, ela ensina ao homem a ter sentimento. Quando nós observamos meninos e meninas brincando, os meninos, a tendência, né, quando nós falamos isso, nós estamos falando em regras gerais, mas a tendência dos meninos é manifestar um lado imperativo, né? Hiperativo não, gente, de autoritarismo, imperatividade, né? Não é hiperatividade que está na moda, é imperatividade, de imperar, de ser autoritário, e de força. Nas meninas é muito comum, também não é uma coisa totalmente geral, mas manifestar mais a maternidade, o sentimento maternal, sem que haja hormônios que a definam ainda como mulher. Então é o espírito que está mandando aquele lado assim maternal, doce, meigo da menina, que pega uma bonequinha, que tira a roupinha, lava, troca a fraldinha da bonequinha, dá leitinho na mamadeira, com toda a paciência, pega no colo quando a bonequinha está chorando, a bonequinha que chora. Então toda aquela ternura maternal as meninas têm, sem ter ainda despertado a fase hormonal. É o que André Luiz diz no livro Missionários da Luz. Não são os hormônios não são a causa, são a consequência. Mas a ciência ainda não despertou para isso. Então, entender que essa cruz é um projeto para a nossa vida. Temos ainda a lição do livro da esperança,
que nos é indicada o capítulo 80, também sobre as nossas cruzes. E esse ainda faz uma referência no item 19, nós lemos o item 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, vamos ler agora o item 19. Rejubilai-vos quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Porém, podem traduzir-se assim estas verdades: considerai-vos ditosos quando haja homens que pela sua má vontade vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. São palavras de Allan Kardec, né? Porquanto mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Então, como Emmanuel diz, esses professores diferentes, eles estão buscando dentro de nós as riquezas escondidas da nossa alma. Nossa alma tem riquezas escondidas, nós só nos esquecemos delas. Nós estamos aprisionados ainda em aspectos, digamos, viciosos, né, do nosso passado. Então vamos ler aqui a outra lição de Emmanuel. Nós temos ainda algum tempo. Nossas cruzes. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. O que é piedade religiosa? O pietismo é o aspecto religioso ligado mais à oração, à mística, que tem muito valor, né? Nós precisamos fazer um parênteses e dizer que misticismo não tem nenhuma relação com, digamos, crenças, amuletos, tabus ou crenças infantis. Misticismo é um grau elevado de adoração. É um grau de adoração em que nós nos elevamos em ascese espiritual. A mística, ela só é acessível aos grandes iniciados da espiritualidade. São aqueles que vibram no chakra da epífise. A epífise está toda aberta para o plano espiritual. Eles vivem mais no plano espiritual que do plano terreno, mesmo encarnados. Inclusive, estes espíritos que viviam mais quase desencarnados do que encarnados, né, são desses espíritos que meu pai comenta no livro Mediunidade dos Santos, que é a mediunidade daqueles espíritos que vivem num estado de ascese mística, como falava Pietro Baldi. Chico Xavier viveu nesse estado, desindividualizado das suas necessidades orgânicas, renunciou a si mesmo, renunciou totalmente a si mesmo. Francisco de Assis vivia, e inclusive Francisco de Assis, São Francisco de Sales, São Pedro de Alcântara, Teresa d'Ávila, eles sentiam de vez em quando que eles caíam, que eles reencarnavam mais, digamos, grosseiramente, quando nós estamos aqui, e passavam a viver as necessidades humanas. Era disso que Santa Teresa d'Ávila dizia
a seu confessor, Pedro de Alcântara, que ela entrava no deserto espiritual. Quando ela estava naquela aridez do deserto da alma, ela estava mais presa à carne. Então aquilo era muito desconfortável para ela. E quando ela conseguia entrar naquele estado de emancipação, o normal. O que comumente na nossa vida comum é o inverso. Nós estamos assim vivendo a vida das nossas necessidades corriqueiras e vez por outra temos momentos de leve emancipação da alma. Eu tenho tido uma oportunidade nessa encarnação de vivenciar os momentos de emancipação no amanhecer. Ao amanhecer, às vezes eu estou entre o despertar e ainda naquela sonolência, e aí eu tenho assim algumas percepções naquele horário, né? Já tive assim, encontros, é uma experiência muito interessante. Então julgávamos que nossas cruzes se constituíam unicamente daqueles exercícios louváveis, a experiência espiritual é louvável, mas incompletos do pietismo religioso. E perdemos em parte muitas reencarnações hipnotizados pelo sentimento enfermiço, ilhando-nos sem perceber nas miragens da própria imaginação, para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. Isso foi um dos problemas de um irmão nosso, muito querido, que está nas páginas do livro 50 anos depois, chamado Ciro. Ciro, que era de Éfeso, filho de Nestório, escravizado na juventude, separou-se do seu pai e foi conduzido como escravo, onde ele viveu alguns anos na Índia. Na Índia, o seu possuidor, né, o seu senhor, permitiu que ele tivesse acesso à leitura, e ele aprendeu o sânscrito e teve acesso a uma grande biblioteca desse senhor, e ali ele teve, já cristão, ele teve acesso às noções de reencarnação. É assim que, quando ele é vendido no mercado, o seu senhor morre e ele entra no espólio do seu patrão, né? E ele é vendido, e o Caio Fabrício o compra para dar de presente a Elvídio Lúcio. E quando ele chega na casa de Elvídio, Fabrício, impressionado com as conversas, não, estou falando de Nestório, ele vem para Roma, e em Roma encontra-se com Nestório, né? Desculpa, eu fiz uma confusão. Ciro vem para Roma e encontra-se com Nestório numa noite de uma reunião cristã. E mais tarde, em outra experiência narrada 15 séculos depois, narrada no livro Renúncia, ele, apegado àqueles conhecimentos filosóficos, de toda aquela leitura que ele teve, ele tem uma experiência de queda nesse pietismo vazio, nessa visão assim, totalmente longe do amor ao próximo da igreja, e aí ele se torna um inquisidor. É uma queda espiritual muito triste, muito triste.
Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Ou seja, não é o fato de nós estarmos afastados da nossa zona de desconforto que vai fazer com que nós nos fortaleçamos nesse processo de vencer nossas tendências ruins. É justamente enfrentando as nossas concupiscências, indo ao encontro delas e não fugindo delas, é que nós vamos assimilar os valores de renovação da alma. Assevera Jesus que se dispomos a encontrá-lo, ou seja, encontrar Jesus é nos tornarmos um pouco melhores, é aproveitarmos a nossa encarnação. Não chega a ser nos tornarmos completistas, mas é pelo menos aproveitar o ensejo da reencarnação. Assevera Jesus que se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, ou seja, renunciar o ego, os nossos desejos, o nosso corpo de desejos. Quantas pessoas falam assim: eu não vou fazer isso não, porque não é isso que eu quero para a minha vida, não é isso que eu quero para a minha vida. Ora, meus irmãos, que infantilidade! Quem somos nós para querermos para a nossa vida? Isso é uma infantilidade espiritual. Quem quer para a nossa vida é Deus. Deus nos condicionou a lugares e circunstâncias e condições sociais e humanas que são necessárias para nós. Não que nós tenhamos que ter aquela visão do maktub muçulmano. Maktub está escrito. Está escrito. Não é o está escrito. Não é essa visão fatalista, mas que nós também não podemos fugir das circunstâncias como se elas fossem nossas inimigas. Elas são renovadoras da nossa alma. Renovadoras. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. É o que nós estamos vendo agora. Nós estamos diante de uma condição patológica que se dispersou pelo ar, né? Saiu um boletim agora recente de uma universidade inglesa, se não me engano, que as gotículas, né, de perdigotos, né, aspergidas pela tosse, pelo espirro e até pela respiração mais ofegante, ela pode espalhar em 2, 3, até 4 metros vírus. Então a disseminação desse vírus é, por questão de tempo, uma disseminação que vai atingir toda a nossa atmosfera. A atmosfera será toda contaminada pelos efeitos perniciosos dessa estrutura, né,
Eu já li uma pessoa disse, o vírus é um ser, mas não é um ser vivo. Que bobagem, claro que é um ser vivo. Mas ele não tem célula. E quem disse que a vida não é vida celular, não. Vida a noção hoje da biologia, todo ser vivo é o ser que se reproduz. E o vírus se reproduz, né? O vírus, ele é um vírus RNA, né? Ácido desoxirribonucleico, ele se reproduz usando o DNA da nossa célula. Ele usa o DNA da célula para se reproduzir. Ele precisa da gente. Mas ele está fazendo que o modus pensante do ser humano fique mais altruísta. A estratégia egoísta é suicida. Porque na hora que eu quero as coisas para mim, né, eu aqui uma caixinha cheia de álcool gel. Eu compro, se eu quero 50 caixinhas de álcool gel. Todos que não compraram e se expuserem mais a riscos vão me contaminar, vão contaminar a minha esposa, vão contaminar meus filhos, vão contaminar meus netos. E na hora que eu estiver chorando sobre pessoas internadas em UTI ou até desencarnadas, será que alguém vai despertar? Ô Flávio, você sabia que aquele monte de caixa de álcool que está lá na sua casa, que você estocou, faltou no mercado? E que algumas pessoas adoeceram porque não tiveram acesso? Então, o modus pensante egoísta está decretado a acabar, né? Nós não vamos ser como antes. Nada mais vai ser como antes, né? À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. É isso, gente. Nós estamos formando uma nova humanidade. A formatação das mentes que estão agora crianças será de um mundo não egoísta. Não será um mundo perfeito, mas a formatação mental egoística vai ter que acabar. Não funciona. Ou como os jovens dizem, não rola. A estratégia egocêntrica, ela é biológica, o egocentrismo é biológico, mas agora está ficando antivital. Nós seguimos um padrão puramente biológico, sem usarmos a nossa razão, o nosso raciocínio, uma estratégia mais desenvolvida, mais sofisticada, de seres humanos, seres pensantes, seres que querem salvar a nossa sociedade e a nossa humanidade, que são coisas diferentes. Sociedade é organização social, humanidade é a vida da raça humana, da espécie humana. Então, os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, basta às vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico,
que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Então essa série de inconveniências, de pequenos transtornos da vida, são exercícios psicológicos. Nós necessitamos exercitar psicologicamente para a formatação de um outro campo mental que não tenha como ponto de equilíbrio o nosso corpo dos desejos. O deslocamento desse chakra para esse chakra vai ser fundamental. Tem que sair desse campo dos desejos para o campo do sentimento. O do sexual parte da energia swadhisthana que está para o da garganta, que é onde está a tireoide. E aí vão se manifestar nossos valores artísticos, a nossa construtividade num nível superior. Não é só a reprodução animal, é a reprodução dos valores, é a renovação a transformação de desejos em expressões de valor artístico para a renovação do mundo. Não é à toa que depois da Idade Média, de tanta barbaridade que aconteceu na Idade Média, veio a era do Renascimento. O Renascimento na Europa, com as artes, com a ciência, com a filosofia. E os déspotas, os tiranos, se tornaram déspotas esclarecidos. Jean-Jacques Rousseau, as teorias de Rousseau, que depois foram a base da pedagogia de Pestalozzi, da pedagogia de Piaget, de Paulo Freire. Estão todas dentro dessa linha evolutiva. Comênios, que é o mesmo Pestalozzi. O Renascimento trouxe isso. Depois de muita peste, de muita destruição, da Guerra dos 100 Anos, do heroísmo de Joana d'Arc, preparando a França para ser a primeira terra onde o Evangelho de Jesus foi replicado, que agora está aqui no nosso território, aparentemente tão triste, tão sofrido, tão amargurado, tão desesperançado, mas aqui estão plantadas sementes de amor. Tem muito espírito superior reencarnado no Brasil para construir as bases do mundo novo. Não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Como pode isso? Quem entende isso? Que um rei tenha se submetido a isso? Ele é rei. Ele é rei. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia.
O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível de sua vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Não tem que ter ilusão. Não estamos nesse mundo para nos enganarmos, para pintarmos falsos atributos a nós mesmos. Muito triste. Nós estamos numa época em que até a nossa tradição espírita se encontra malbaratada. Muito triste. Eu ainda vou alguns minutinhos fazer uma pequena homenagem ao nosso querido Chico. Eu tentei, fazer uma homenagem a Chico no último capítulo aqui do livro em homenagem a Célia Lúcio, porque Chico foi o caminho que nos trouxe tudo isso. Chico Xavier é uma expressão, uma experiência que está além da nossa capacidade de entender. A vida de Chico Xavier é alguma coisa fora da nossa capacidade de entendimento. E ele vivenciou nele mesmo, através da sua complexa e avançadíssima rede de neurônios, em que incontáveis sinapses eram ativadas simultaneamente, e ele tornou-se o interexistente, como dizia Herculano Pires. Essas sinapses produziram um fenômeno elétrico em seu cérebro já estudado por Dr. Elias Barbosa, que foi numa revista Realidade, Por que então evidenciar o fenômeno Chico Xavier entre inúmeros outros medianeiros da espiritualidade? A resposta está no paradoxo proposto por Jesus: todo aquele que exaltar a si mesmo será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Chico foi um arquétipo da humildade. E não obstante o respeito a todos os demais intérpretes da espiritualidade na nossa terra, ninguém destacou-se de tal modo pela humildade como o médium de Pedro Leopoldo. A prova é que Chico não ocupou-se com a publicação de suas obras. Esperava ele que os dirigentes espíritas, em sua bondade, sintonizassem seus pensamentos com a boa vontade dos espíritos que dele haviam se servido para a ampla produção literária. Então, quem foi esse que transcomunicou poesia e prosa, ciência e filosofia, evangelização e romances épicos, psicofonia e efeitos físicos? E se não for ainda o bastante, acrescente-se a esse rol mediúnico as mensagens particulares. Estas sempre foram entregues no original às famílias, e de tal maneira despojou-se ele da sua produção, que os historiadores espíritas da atualidade buscam na mídia televisiva e na internet por pessoas que possuam originais psicografados pelo médium Chico Xavier. Então, retornamos à primeira pergunta que já foi feita sobre Jesus. Quem é este, pois? Chico Xavier foi um homem que cumpriu a primeira revelação de Deus a Moisés, sendo antes de tudo um ser ético. Um homem que cumpriu com elegância a pregação de humildade e do despojamento da segunda revelação de Deus trazida por seu filho. E um homem que seguiu à risca os conceitos do homem de bem,
proposto por Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O cumprimento das 3 revelações foi a condição da abertura psíquica que o tornou interexistente. No caso específico apresentado, então aí eu vou falar um pouco sobre Célio Lúcio, mas nós vamos parar. Chico é o exemplo concreto do homem interexistente, isso Herculano Pires, né? Do homem que vive em 2 formas ou planos de existência. Vamos então ver mais uma coisa aqui. Sim. Nós outros, né, nós legatários, né, que recebemos esse legado, desse manancial inesgotável que é a bibliografia xaveriana, voltemos o olhar para Deus e agradeçamos a ventura de ter às mãos obras editoriais, como os 50 anos depois, que certamente já alcançaram e alcançam áreas da sensibilidade de muitas almas encarnadas, que readquiriram e readquirem ainda esperança e coragem para suportar aflições, tolerar injustiças e almejar a própria regeneração. Paciência, humildade e fé não são dons comuns ao ser humano, são conquistas espirituais. Enquanto não tivermos esses 3 dons divinos intrínsecos em nossas almas, necessitaremos ter exemplos de vida como o de Célia Lúcio, como os de Chico Xavier. Precisaremos conhecer personalidades como Chico Xavier para que nos estimulemos espiritualmente. Precisaremos exercitar a paciência através dos contratempos da vida, aprendendo a tolerá-los. Precisaremos exercitar a humildade no decorrer das humilhações, que necessariamente sofreremos, convertendo-as em aprendizado do Espírito. E, finalmente, necessitaremos alcançar a fé, suprimindo o medo que habita em nosso espírito. Exemplos como o de Chico Xavier, como os de Célia Lúcio, revestem-se de uma estranha força, capaz de compelir os desanimados, entusiasmar os pusilânimes e encorajar os tímidos, recompondo seus psiquismos, reestruturando suas predisposições na conquista da certeza de que a nossa biografia é infinita. Havia outras reflexões, mas nós avançamos um pouquinho a hora. Queremos rogar a Jesus que essas reflexões que fizemos, Senhor, a respeito do Teu Evangelho, sobre tomarmos a cada dia a nossa cruz, as reflexões que fizemos ao lembrar da figura ímpar de nosso querido Chico, que elas possam ser pedagógicas, que elas possam ser como que verdadeiras renovações em nossa mente e em nosso espírito, provocando um caráter novo, que é o objetivo, que é a meta de cada existência, Senhor. Te agradecemos pelas reflexões e, nos aproximando, Senhor, da Tua Páscoa, queremos reconhecer, Senhor, que és realmente a nossa passagem para Deus. Abre-nos, Senhor, a Tua porta, para que possamos vislumbrar as verdades espirituais que nos esperam além das incertezas dessa vida, Senhor, das desesperanças dessa vida humana. E fica conosco, Senhor, agora e sempre. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de nossos amigos e benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta noite. Assim seja.
Convidamos então a todos para amanhã, às 18h30, assistir a comunicação do nosso amigo Pedro Camilo, que está em Portugal e vai nos falar sobre a justiça divina através do livre-arbítrio. E no domingo, às 10 horas da manhã, nós convidamos a todos para assistir a palavra do nosso amigo Geraldo Lemos Neto, que vai usar também o nosso canal da Escola Jesus Cristo e da TV Escola Jesus, do canal do YouTube Escola Jesus Cristo, para nos falar sobre o tempo de transição. E todos nós estamos interessadíssimos em falar sobre a transição. Que a paz de Jesus possa ser em todos que se conectaram conosco nesse momento.